Olá, amigos, muito bem-vindos ao canal. E o tema que nos traz aqui hoje é relevantíssimo, porque em novembro de 2024, o Tribunal Superior do Trabalho deu um passo significativo rumo à consolidação de um sistema de precedentes vinculantes na Justiça do Trabalho, promovendo mudanças significativas na sistemática recursal trabalhista. E o que houve, professor? Olha só, com a entrada em vigor da Resolução 224 de 2024, alterou-se a Instrução Normativa 40 do TST, quanto à admissibilidade do recurso de revista pelo primeiro juízo de admissibilidade, especialmente nos casos em que os acórdãos estejam em consonância com precedentes qualificados, como IRR, IRDR e IAC. Essas mudanças visam fortalecer a segurança jurídica e uniformizar a jurisprudência trabalhista, aprimorando a eficiência do processo do trabalho, alinhando as diretrizes do CPC de 2015. E nesse vídeo nós exploraremos as principais alterações introduzidas, seus impactos práticos e como que isso vai afetar a atuação dos operadores do direito, dos concurseiros de plantão, que podem ter certeza que nos próximos concursos trabalhistas essas alterações, as teses vinculantes daí resultantes, serão cobradas em provas supervenientes. Então, para começar, vamos dar uma olhada no que diz essa Instrução Normativa 224, mas antes de tratar dela propriamente dito, vamos relembrar como é que funciona a sistemática do recurso de revista na Justiça do Trabalho. Olha só, meus amigos, o processo aqui ele começa na vara do trabalho, o juiz profere uma sentença que pode ser recorrida mediante recurso ordinário. O recurso ordinário, então, ele segue porque ele é apreciado no TRT solta um acórdão. E aí, o que acontece, meus amigos? Olha só, em face desse acórdão é que cabe recurso de revista, que é destinado a uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E o que mudou? O que mudou foi justamente aqui, ó. Quando esse recurso de revista ele é interposto em face de um acórdão, e esse acórdão está em consonância com jurisprudência precedente qualificado do TST, incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o IRDR, em incidente de recurso de revista repetitivo, ou mesmo em IAC, que é incidente de assunção de competência, esse recurso de revista ele vai ter o segmento dele trancado pelo primeiro juízo de admissibilidade, que é feito pela presidência do TRT. E se a parte quiser impugnar, não vai caber mais o agravo de instrumento, que foi o recurso que sempre coube nesses casos, ou seja, para impugnar a decisão denegatória de recurso ainda no primeiro juízo de admissibilidade. E aí, professor, o que acontece então? Agora, a parte, se quiser impugnar, ela vai ter que entrar com um agravo para levar essa discussão para o órgão colegiado do próprio TRT. E se o órgão colegiado do TRT trancar esse recurso e entender que tinha razão o presidente ao denegar seguimento, porque o acórdão está em consonância com o precedente vinculante, é o fim da linha. Essa decisão é irrecorrível. Então, vejam que alteração marcante na sistemática recursal trabalhista, porque se eu estiver falando de temas fundados aqui em precedentes qualificados como o IRR, o IRDR ou o IAC, esse recurso de revista ele não segue mais para o TST e a parte não pode levá-lo nem mesmo via agravo de instrumento, porque o máximo que vai caber aqui é um agravo interno para impugnar a decisão do primeiro juízo de admissibilidade, que é uma decisão monocrática que vai ser proferida pelo presidente, e se o presidente dessa decisão e ela for mantida pelo colegiado, não cabe recurso nenhum, essa decisão é irrecorrível. E aquele tema que é objeto de pacificação, ele não chega mais no TST. Para isso ficar bem claro, vamos dar uma olhada então no artigo 1º dessa resolução, na verdade que é o 1º A, que vai tratar justamente dessa sistemática de acórdãos em consonância com precedentes qualificados. Olha só o que ele vai dizer, meus amigos. Cabe agravo interno da decisão que negar seguimento ao recurso de revista, interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos, de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, de acordo com os artigos 988, parágrafo 5º, 1030, parágrafo 2º e 1021 do CPC, aplicáveis ao processo do trabalho. Ah, professor, entendi. Quer dizer que se esse acórdão ele estiver em consonância
com um precedente vinculante na Justiça do Trabalho, um precedente qualificado no âmbito de IRR, IAC ou IRDR, não segue mais para o TST? Não, vai ser denegado. E o que cabe aí para impugnar? Agravo interno. Esse agravo interno vai ser julgado pelo colegiado do próprio TRT e, se ele for mantido, fim da linha, não cabe recurso nenhum. Aí vocês poderiam estar pensando, tá, professor, e na situação em que eu tenho mais de um tema? Vamos imaginar que no meu recurso de revista, eu estou impugnando um capítulo do acórdão que tratou de um tema já pacificado, mas eu estou também trazendo aqui a impugnação um outro tema que não está pacificado ainda por meio de precedente vinculante do TST. Como é que fica? Como que eu posso recorrer se houver também denegação de seguimento desse tema que não está abrangido pelos precedentes vinculantes? Aí, gente, mais uma vez para vocês entenderem, vamos voltar lá no nosso quadrinho. Aqui, olha só, eu tenho, né, como sempre, para ter um recurso de revista, o processo começou na vara, o juiz proferiu sentença, essa sentença foi de RO para o tribunal, que prolatou uma acórdão. Pronto. Aqui sim eu posso interpor o meu recurso de revista. Agora, vamos imaginar que o meu recurso de revista, ele discute dois temas, hora extra e adicional noturno. Com relação a esse primeiro tema, nós temos um precedente vinculante, ou seja, o acórdão está em consonância com um IRR, com um IRDR ou com um IAC. Aí aqui vai ser denegado segmento. O que a parte tem que fazer? Agravar, como nós vimos aqui. Ela tem que entrar com agravo. Professora, mas e com relação a esse tema aqui? Vamos imaginar que o presidente do TRT também negou, porque disse que adicional noturno, se fosse rever a decisão, implicaria revolvimento de fatos e provas, e não se pode revolver fatos e provas em um recurso de natureza extraordinária, como é o recurso de revista. O que a parte faz para impugnar? Bom, com relação aos demais temas, aos temas que não estão abrangidos pelo precedente vinculante, se eles forem obstados, aí vai caber o remédio que sempre coube, que é o agravo de instrumento. Agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, como nós sabemos, serve para destrancar recurso quando ele é trancado ali no primeiro juízo de admissibilidade. Professor, entendi. Então ele vai entrar com os dois recursos? Exatamente. E ele vai entrar simultaneamente ou será que primeiro ele entra com o agravo e depois ele entra com o agravo de instrumento? Não, não, não. O recorrente aqui, ele vai precisar entrar simultaneamente, então ele vai entrar com agravo daquela parte que está em consonância com o precedente vinculante. Com relação aos demais aspectos de segmento denegado, ele entra com agravo de instrumento. E aí esse agravo de instrumento vai ficar lá paradinho nos autos, esperando o processamento do agravo interno. E aí, se o agravo interno for provido pelo órgão colegiado, ele vai ser processado, o agravo de instrumento, junto com aquele recurso de revista. Por outro lado, se esse agravo interno ele não for provido, é o fim da linha, e o agravo de instrumento que estava lá paradinho também vai ser processado e vai ser mandado para o TST. Entenderam, gente? Viram aqui a relevância dessa alteração? Professora, mas olha só, lá no artigo 1º não estava dito tudo isso, né? Não, mas vamos seguir aqui que está no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, no parágrafo 3º, vai dizer exatamente isso que eu falei para vocês. Olha só o que diz o parágrafo 1º da Instrução Normativa número 40. Havendo recurso de revista, né, no recurso de revista, capítulo distinto, que não se submeta à sistemática à situação prevista no caput deste artigo, constitui ônus da parte impugnar simultaneamente, mediante agravo de instrumento, a fração da decisão denegatória respectiva sob pena de preclusão. Então, ela vai ter que entrar simultaneamente com dois recursos, o agravo interno e o agravo de instrumento, e isso é uma das exceções que nós podemos falar, inclusive, é o princípio da unirrecorribilidade, porque ao mesmo tempo aqui que prolatada aquela decisão denegatória, publicada aquela decisão denegatória de segmento do RR, se uma parte tiver abrangida por precedente vinculante, é agravo interno, e as demais partes ela vai ter que entrar com agravo de instrumento, como sempre foi, não? O agravo de instrumento sempre foi um remédio adequado nesses casos. E aí o agravo de instrumento vai ficar paradinho ali nos autos, aguardando o processamento do agravo interno. Professora, mas isso aí, onde é que está? Olha só, parágrafo 2º. Na hipótese de interposição simultânea de que trata o parágrafo anterior, o processamento do agravo de instrumento ocorrerá após
o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado competente. E aí, professora? Olha o que vai dizer o parágrafo 3º. Caso o agravo interno seja provido, dar-se-á seguimento na forma da lei ao recurso de revista, quanto ao capítulo objeto da insurgência. Ou seja, se lá, por exemplo, no órgão colegiado, aquele agravo interno for provido, por exemplo, porque a parte recorrente conseguiu demonstrar um distinguish, ela fez um distinguish, ela diz, olha, não é exatamente o meu caso, o caso do precedente vinculante. E se ela consegue fazer essa distinção, pode ser que aquele agravo interno, no órgão colegiado, ele alcance provimento, aí ele vai como recurso de revista. Agora, na hipótese contrária, olha só, ou seja, na hipótese de o agravo interno ser desprovido, nenhum recurso caberá dessa decisão regional. Percebam aí. Então, pessoal, olha só, muito relevante essa discussão. Mas aí vocês devem estar se perguntando, nossa, professora, realmente dramática essa revisão, essa alteração da jurisprudência, o que eu precisava ali aprender de direito de trabalho, o que eu precisei aprender em processo de trabalho, eu vou precisar reaprender aqui, correto? Mas aí vocês devem estar pensando, mas isso não responde o porquê que toda vez agora o Tribunal Pleno tenha ditado tantos precedentes vinculantes. E aí vocês mais uma vez estão certos. O que aconteceu? Junto com essa alteração na sistemática recursal, houve também uma outra alteração no regimento, dentre várias, tá, gente? Mas aqui eu estou destacando as mais importantes para essa nova fase do TST, que trouxe a possibilidade da adoção da técnica de reafirmação da jurisprudência. Então, nós, desde a vigência do CPC de 2016 até agora, até 2024, nós tínhamos pouco mais de 20 precedentes vinculativos, porque o procedimento para formar um precedente vinculante é um procedimento lento, que vai exigir um amplo debate. Só que agora, qual é a novidade? O artigo 132-A, parágrafo 5º e 6º do Regimento Interno do TST, com essa redação dada pela Emenda Regimental número 7, passou a permitir que algumas matérias que estão pacificadas já no âmbito do tribunal, que têm entendimento unânime em todas as 8 turmas, sejam convertidas em um incidente de recurso repetitivo, por exemplo, via reafirmação de jurisprudência. E aí, nesse caso, essa proposta de afetação, né, que pode ser feita inclusive em sessão virtual, pode ser votada e aprovada na mesma sessão. E aí isso explica porque, por exemplo, no dia 24 de fevereiro, nós tivemos uma sessão com 21 novos precedentes vinculantes. Depois, em março, nós tivemos outra sessão com 18. E agora, no dia último, 28 de abril, nós tivemos mais 12. Ou seja, só esse ano nós tivemos 51 novos precedentes vinculantes, contra cerca de 20 de todos os anos anteriores. É por conta dessa técnica aqui. E aí, olha só, professora, vamos lá, o que acontece? O que é essa reafirmação da jurisprudência que você falou? É uma técnica que permite que o TST confira efeito vinculante ao entendimento já pacificado, sem necessidade de um debate exaustivo, porque, afinal de contas, aquela matéria já está pacificada. E olha só onde é que isso está previsto, né? Como eu falei para vocês, no artigo 132-A do Regimento Interno, e ele vai dizer que o julgamento de mérito do incidente de recurso repetitivo, no caso de mera reafirmação de jurisprudência dominante da Corte, também será realizado por meio do plenário eletrônico na mesma sessão virtual em que se decide sobre a proposta de afetação. Então, eu posso ter, por exemplo, uma determinada matéria que foi afetada pela via do incidente de recurso de revista repetitivo, e na mesma sessão em que ela é proposta, ela pode ser votada, dando lugar a um novo precedente vinculante. Mas, nesse caso, nós temos ainda uma outra alteração também muito relevante, que é aquela que permite ao presidente levar esses recursos que têm jurisprudência pacífica para essa sessão, para ser votada nessa sistemática. E isso acaba dando uma economia de escala. Por quê? Porque a presidência tem lá os órgãos vinculados à presidência que podem, antes mesmo da distribuição daqueles processos aos relatores no TST, aos ministros, pode verificar quais são daquelas matérias que já têm precedente formado, ou seja, que já tem jurisprudência na Justiça do Trabalho. Então, as turmas todas decidem determinada matéria e essa decisão é unânime, não tem divergência nas turmas. Aí ele vai lá e propõe a instauração desse incidente
de recurso repetitivo. E nós teremos ali na mesma sessão virtual em que proposto o incidente, ele pode ser votado. E por isso nós temos ali um procedimento tão abreviado, tão rápido, que permite ao tribunal, mediante a identificação de uma causa piloto, em que aquela matéria que já está pacificada vai ser discutida, transformar aquela tese, que já é uma tese pacífica no tribunal, em um precedente vinculante, que inclusive vai obstar a subida de novos recursos de revista. E aí a gente vai ter a aplicação daquela resolução 224, que vai cada vez mais, ou seja, cada vez mais eu tenho mais teses vinculantes e essas matérias não subirão mais ao TST, vão terminar ali no segundo grau. Então percebam aqui, tá, gente, essa revolução que houve, uma revolução silenciosa, mas mudou tudo na área trabalhista. E aí, nesse ponto aqui, a presidência do TST, como eu falei para vocês, tem um papel ativo, importantíssimo, inclusive concorrente, na proposição da reafirmação da jurisprudência. E a importância aqui, ó, com bases em processos não distribuídos. Então, antes daqueles processos serem distribuídos, os órgãos vinculados à presidência, eles conseguem fazer um filtro para entender o que ali já está pacificado na jurisprudência da corte e o que está pacificado por meio dessa pesquisa centralizada, eu vou simplesmente propor a instauração desse incidente de recurso de revista repetitivo, e aí aquela tese vai se tornar uma tese vinculante a partir daquele caso piloto. Isso traz uma economia de escala gigante, tá, gente? Porque justamente aqueles órgãos da presidência que já têm essa especialização vão fazer essa pesquisa e aí, cada vez mais, isso permite ao TST consolidar o papel como uma corte de precedentes, justamente porque vai trazer ali aquela possibilidade de mais casos novos, por meio dessas causas pilotos, serem transformados de mera jurisprudência pacífica na corte para precedente vinculante, que inclusive impede a subida de recurso. Então fiquem muito atentos, porque nos próximos vídeos nós vamos comentar esses precedentes vinculantes que já existem aqui no canal, tá bom? Então nós vamos fazer uma série de vídeos comentando esses precedentes, porque eu tenho certeza que nas próximas provas, ou mesmo para você que opera o direito, isso vai ser decisivo na sua atuação. Quem faz prova, então, eu nem falo, né? Porque prova na área trabalhista, eu tenho certeza que essas alterações na sistemática recursal vão incidir de forma drástica e ainda os precedentes que estão sendo pacificados também com força de precedente vinculante. Então, fiquem atentos e fiquem aqui no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, se gostaram, deem o seu joinha para a gente continuar trazendo aqui mais e mais temas como esse, mais e mais conteúdos como esse. Abraço, gente!